temos uma configuração onde a minha evaporadora está em cima e a minha condensadora está embaixo. E aí eu tenho uma tubulação que sai da minha evaporadora e vem até a minha condensadora. Nós já temos a carga térmica do nosso equipamento. Qual foi a carga térmica que nós fizemos no cálculo da semana passada? A última? É, pode ser. Vamos trabalhar com a maior, que acho que deu 5.000 kcal. 4.564. 4.564. Então a minha carga térmica é 4.564 kcal por hora. Essa é a minha carga térmica. Qual que é a temperatura de evaporação do meu equipamento? Vocês lembram aí? Tem a temperatura de evaporação. Menos 18. Menos 18 é a temperatura interna, não é? O que eu tenho que fazer para poder achar minha temperatura de evaporação? O delta T do evaporador, né? Delta T do evaporador, que a gente está considerando 6 graus. Então a minha temperatura de evaporação, menos 24. Então, temperatura de evaporação, menos 24 graus Celsius. Então eu tenho a minha carga térmica, 4.564 kcal, e a minha temperatura de evaporação, beleza? Agora nós vamos na tabela. Esquecemos de colocar o nosso fluido aqui, que é o R404A. Então nós temos o nosso fluido, a temperatura de evaporação e a nossa carga térmica. Agora nós vamos na tabela. Nós vamos ver que na nossa tabela aqui nós temos temperaturas de evaporação lá em cima, começa com menos 7, menos 12, menos 23, depois ela continua embaixo. No nosso caso aqui é menos 24. Posso trabalhar na coluna de menos 23. Acharam aí? A coluna de menos 23 graus? Então nós vamos trabalhar com essa coluna aqui, que é a última coluna. Menos 23 graus de evaporação. Nós temos a nossa carga térmica, 4.564. Se vocês olharem nas colunas do lado esquerdo, nós temos capacidade frigorífica em BTU, em quilocal e em watts. Então no nosso caso nós vamos usar a capacidade frigorífica em quilocal. Vai dar 6.048, porque a outra é 4.036. Nós não temos 4.000, ó, 4.564. E 4.536. Então esse Pode não ser? tem uma diferença muito grande, até mesmo porque a gente considera sempre uma porcentagem. Então não tem. Agora, se você quiser ser mais conservador, você pode usar a próxima. Tá? A próxima é 6,48. 6,48. Então não temos muita diferença da de 4.000, né? 4.536 deu 4.564. Então é uma diferença muito pouca. Eu poderia utilizar essa linha como referência. Mas não quero correr risco, quero ser mais conservador. Vou na de 6.048. Mas vamos trabalhar com a de 4.536. Então nós achamos aqui na tabela o valor de 4.536. Qual que é a distância da minha tubulação? Não marquei ainda a distância, né? Então vamos considerar aqui, ó. 1 metro. 1 metro. 2 metros. 1 metro. 1 metro. 2 metros e 1 metro. Então essa é a distância da minha linha. Eu fui lá, vi onde vai ficar minha evaporadora, vi onde vai ficar minha condensadora, qual que é o caminho que a minha tubulação vai percorrer até chegar na minha evaporadora e eu medi. Então eu tenho essa distância aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 metros. Então vocês vão ver que aqui nós temos, ó, 8 metros, 15 metros, 23, 30, 45 e 61. 9 metros de linha é maior do que 8 metros, ou seja, 8 metros é até 8 metros. De 0, ou no caso 0 não vamos ter, né? Mas vamos considerar de 1 metro a 8 metros. Passou de 8 metros, 8 metros e 10, 8 metros e 20, eu já vou para a próxima coluna, de 15.
que é de 8 metros até 15 metros. Passou de 15 metros, eu já vou para a próxima coluna, que é 23, que é de 15 a 23. Entenderam? Não é que é 8 metros, se for 9 metros, eu ainda trabalho na coluna de 8. Passou do valor daquela coluna, eu vou para a próxima. É igual o VT, Que local? Que local? Exatamente. Tá? Então aqui quanto deu? 9 metros de linha. Vai dar 7 Então eu vou oitavos. na coluna de 15 metros. Simulação de 7 oitavos. Cruzando aqui as informações, 15 metros com a minha carga térmica, está me dando uma tubulação da linha de sucção. Então, ó, linha de sucção igual a 7 oitavos. Beleza? Alguma dificuldade? Lembrando que nós temos que levar em consideração o fluido que vai ser utilizado no nosso equipamento, 404A. Só que o que acontece? Aqui é a metragem linear. E se vocês olharem na nossa tabela, vocês vão ver que está comprimento equivalente. Não está comprimento linear. O que seria comprimento equivalente? É o meu comprimento linear mais as minhas perdas de carga. Quais são as minhas perdas de carga aqui na minha tubulação? Meus cotovelos. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, selecionar minha tubulação com o meu comprimento linear. Depois que eu selecionei, achei a minha tubulação, eu vou calcular a minha perda de carga. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cotovelos. Qual que é o raio desses nossos cotovelos? 90 graus. Então o raio dos nossos cotovelos é igual a 90 graus. E aí o que eu faço? Eu vou em uma tabela, deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui na apostila de vocês, mas tem uma tabela que é fácil de achar na internet. Qualquer coisa eu mando no grupo para vocês, que é a minha perda de carga em relação aos meus cotovelos. 90 graus é o ângulo do nosso cotovelo. 90 graus. Temos o cotovelo de 45, que aí ele seria aqui, ele iria sair aqui mais ou menos. É o ângulo de 45, tá? No nosso caso aqui é o ângulo de 90 graus. Então existe uma tabela que ela vai te falar, ó, o meu cotovelo de raio curto equivale para 7 oitavos, equivale a tantos metros linear. Ou seja, aquele cotovelo que tem 4 centímetros, ele vai equivaler a uma metragem de tubo reto, tá? Para o 7 oitavos, se eu não me engano, é 0,70. Ou seja, cada cotovelo equivale a 70 centímetros de tubo linear. Então o que nós vamos ter que fazer aqui na nossa tubulação? Vamos ter que multiplicar por 0,70 e achar meu comprimento linear equivalente para essa perda de carga desses cotovelos. Então vamos calcular isso aqui agora. Tá? Ficar por 6, você fala. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 0,7. é o equivalente a por metro de linha reta. Quanto que deu? 4,2. Ou seja, a minha tubulação equivalente é a somatória da minha perda de carga, 4,2, aqui é 4,2 metros, né? Vou colocar aqui metros, mais o meu comprimento linear. Ou seja, qual que é o comprimento equivalente da minha tubulação? Mais 9 mais 4,2. 13,2. Então nós vamos ter uma tubulação, uma linha equivalente, igual a 13,2 metros. Certo?
Aí nós vamos voltar de novo para a nossa tabela e ver se ainda está dentro da nossa primeira informação, que era tubo de 7/8. Vai continuar, porque ele ainda está dentro dos 15 metros. Mas se tivesse ultrapassado os 15 metros, se tivesse mais cotovelo ou uma linha mais comprida, iria ultrapassar. E aí nós vamos levar em consideração essa nossa nova informação que a gente acaba coletando. No caso, se eu for usar hoje em dia o dobrador, eu não preciso fazer essa conta por causa que eu não vou usar o cotovelo, a linha vai passar direto. Não, mas você não tem uma curva? Você fez um curva. Ele perde mesmo na curva? Perde mesmo. Ué, você tem uma curva. A única diferença é que você não comprou uma curva e soldou. Você Então, curvou. mas quando eu aprendi, o pessoal lá falava que perdia por causa da solda na curva. Não. Se eu fizesse direto, eu não precisaria dessa curva. Perde por causa da curva. Porque assim, ó, eu tenho aqui um tubo reto. Ó. O meu fluido, ele está indo nesta direção aqui, tá? Para cá. Aí chega aqui, ó, nós temos aqui uma curva. Qual que é o direcionamento do meu fluido? Tende a vir para cá, correto? Só que eu tenho uma curva aqui. Ele vai ter uma perda de carga para poder vencer essa curva aqui, ó. Porque ele vai vir, vai bater aqui na parede do tubo e vai mudar de direção. Toda vez que você muda o seu fluxo de ar ou fluxo de fluido de direção, você tem uma perda de carga. Independente de ter solda ou não. Solda não é importante. Tá? Isso aí é o obstáculo do gás, né? Quando o percurso dentro da perda, né? É um debate. Ô, professor, Se fosse tipo 30 metros, tivesse aí, sei lá, uns 30 cotovelos. você vai fazer o cálculo dos 30 metros que é linear, mais os 30 cotovelos. Mas se der mais do que tipo 30 metros, aí já muda o campo. Aí já muda o tubo. Aí você tem que mudar. Vamos supor que aqui na nossa conta, que deu 13,2, tivesse dado 18 metros. Um exemplo. É, o tubo vai ser o mesmo, né? Coincide no tubo seu mesmo? Não, aí já é 1 em oitavo. 1 em oitavo. Vamos ver? Aí já, vamos supor que a nossa linha equivalente deu 18 Vai metros. ser 1 em oitavo. Aí já é uma tubulação de 1 em oitavo. Vai aumentar já. Já aumenta o diâmetro da minha tubulação. É. Em oitavo. Não, você vai lá. Não, você vai está na ali, tabela errada. Aqui, a 23 temperatura metros. de evaporação, menos 23. Aqui, a temperatura de evaporação, menos 7, menos 12, menos 23. Está vendo aqui, ó? Ah, tá. 1 em oitavo. Beleza. Você mede essa aqui. Entenderam como faz o selecionamento? A mesma coisa a gente faz para a linha de líquido. Então, se a gente passar uma página à frente, nós vamos ter a linha de líquido. Só que na linha de líquido nós não trabalhamos com a temperatura de evaporação. É como se fosse uma temperatura só. Tá? Não tem essa seleção de temperatura. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a metragem da linha linear, a nossa carga térmica em quilocal. Vai dar um tubo de 3/8. 3 oitavos. Todo mundo achou aí? E aí nós vamos fazer o cálculo depois da metragem equivalente e vamos de novo voltar na tabela. Vamos achar a mesma tubulação, 3/8 também, coincidiu de ser 3/8. Então, tanto na nossa linha de sucção quanto na nossa linha de líquido, mesmo mudando, é a mesma tubulação, não tem modificação. Mas tem caso que muda. O cálculo é o mesmo, então por isso que você tem que olhar, selecionar e depois você tem que voltar na tabela de novo. Mas o cotovelo, no caso da linha de líquido, é diferente daquele de 0,70. O da linha de líquido é 0,35. 0,35, soma 0,35 vezes 6, 0,35 vezes 6. soma funcional. Exatamente. Ah, tá. É metade da linha de líquido. É, no caso, não é que é metade da linha de líquido, é que para o tubo de 3/8 é 0,35. Para o tubo de 7/8 é 0,70. Mas se você for lá, Coincidiu. tipo assim, a distância aqui de 9 metros, for lá de 3/8 e é 0,35. Você vai lá na tabela de perda de carga desse cotovelo, você vai ver que é 0,35. Tá? Pode ver 6.
Se for um cotovelo de 45 graus, aí tem uma outra perda de carga, mas lá na tabela tem. Para o tubo de 3/8, qualquer perda de carga para ele, para o raio de 45. E para o tubo de 7/8, então também qualquer perda de carga. Aí eu soldei uma luva aqui, ó. Soldei uma luva. Precisei fazer uma luva aqui para poder dar continuidade. Lá na tabela tem perda de carga da luva. Olha, deixou reto, ó. Mas a gente tem uma perda de carga. A luva, velho? A luva. Ela perde na emenda, né? Na verdade, assim, ela acaba tendo uma compressão. Então, uma coisa que... Mesmo fazendo a bolsa? Mesmo fazendo a Uma coisa bolsa. que o pessoal falava era que, tipo assim, porque a solda ela não se enche completamente por dentro. Então o líquido vem e fica entrando no vão da Exatamente. solda, né? Aí ali você já perde um pouco desse Exatamente. vão. Entendeu? É menor a perda de carga da luva do que do cotovelo. Mas tem uma perda de carga. Agora, outra coisa, se o evaporador for embaixo e o condensador em cima. Evaporador embaixo e condensador em cima. Então vamos fazer isso. Ele gosta de complicar, né? Não, acontece. Geralmente é por Porque isso aí, que o- em cima, porque né, aí, professor? porque aí o retorno é diferente, né? Tá testando o professor pra ver se manja mesmo, né? Vamos lá. No caso nosso é quase a mesma linha. Fala pra ele, cara, que é Corinthians. Aí não dá, Tá né? me estranhando. Aí ficou. É flamenguista essa desgraça aí. Aí Faz a mesma também. coisa que o corintiano. O legal é que o Corinthians quer ser a maior torcida do mundo ainda, né? E ainda perde pro Flamengo. Fica todo mundo preso. Ô Ricardo, fala, quem é o campeão brasileiro? Só pra encerrar a conversa, velho. É melhor nem comentar isso daí. Libertadores, o professor pode falar, né? Ah não, é evaporador em cima, né? Tipo. Não, isso Tá mesmo, certo, condensador, condensador né? em cima. Condensador e evaporador embaixo. Vamos ver se vai mudar. Então nós vamos ter. Acho que eu arraso do lado, né? O professor vai tentar usar mais ou menos o mesmo exemplo ou vai mudar completamente? Vai mudar. Calma aí que. Vamos imaginar que nós temos aqui Agora o bagulho ficou louco. 2 metros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 3 metros, 4 metros e 2 metros. Já que quer complicar, então vamos complicar. Agora ficou bom. Nossa carga térmica é a mesma, a nossa tubulação linear não é a mesma. Deixa eu apagar isso aqui tudo muda. Então vai ficar a carga térmica, a nossa temperatura é a mesma e o fluido é o mesmo. Então o fluido ainda continua o R404A, nossa carga térmica, nossa temperatura de evaporação menos 24 graus Celsius. Condensador em cima e evaporador embaixo. Vamos selecionar quem primeiro? Sucção ou linha de... Vamos selecionar a linha de líquido primeiro. Vamos lá, eu tenho 2, 4, 7, 12, 15, 19, 21 metros, é isso? metros. 21? Então nós temos aqui uma tubulação de 21 metros linear, né? Metragem linear 21 metros. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cotovelos. De 90 graus, raio curto, tá? O raio do cotovelo também influencia. Nós temos cotovelos de raio curto e cotovelos de raio longo. O de raio longo, ele tem uma perda menor do que a de raio curto. Mas aqui vamos considerar raio curto. Mas geralmente quando faz com curvador é mais longo. É um raio mais longo. Aí muda também? Aí muda. Tá? O de raio longo tem uma perda menor do que a de raio curto. De raio longo tem uma perca menor? Menor.
Tá? No caso de raio curto, vamos falar do tubo de 3/8, tem 0,35, de raio longo vai ter, por exemplo, não lembro de cabeça, mas vai ter 0,20. Então é uma perda menor, tá? Tubo de 3/8, né? Então a gente vai fazer linha de líquido, tubo de 3/8. Quanto que deu para 21? Sim, nós estamos fazendo a linha de líquido. 23 metros, a 3/8. Deu 21 metros, então a gente vai trabalhar com 23, com a nossa carga térmica, deu um tubo de 3/8, correto? Agora nós vamos adicionar nele a nossa perda de carga. Quanto que é? 6,0 vezes. Quantos cotovelos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos fazer 6 cotovelos. 6 vezes 0,35. Vai dar 2,1. 2,1. 2,1 metro. Então o que eu vou fazer? Nesses meus 21 metros aqui eu vou adicionar 2,1. Vai dar 23,1 aí, agora nós vai para... Vai dar 23,1. Se você não for muito conservador, você usa aqui a linha de 23. Continua sendo 3/8. tubo de 3/8. Se você for um pouco mais conservador, você vai para a linha de 30, Que vai dar... que aí já é meia. Não é? É, de meia. Aí já é tubulação de meia. Entenderam? Por causa de 10 centímetros, aí vai depender de vocês. O que eu vou fazer agora? Por 10 centímetros a mais. Vou considerar o de 23 metros, que é um tubo de 3/8, ou eu já vou para a próxima coluna, que é um tubo de meia. Eu particularmente colocaria 3/8. Não teria problema nenhum. Tá? Mas uma questão de meio metro já não dava. É, meio metro, 1 metro, a gente já começa a pensar. Tá, mas Depende também de como vai ficar a linha, né? Conta também. Não, a linha é esse desenho aqui. É esse desenho, tá? Não muda. Agora vamos fazer o cálculo do nosso tubo de linha de sucção. O da linha de sucção. Qual que é a nossa metragem? Continua a mesma, 21 metros. Quantos cotovelos? 6 cotovelos. Certo? Considerando 0,70 de perda de carga por cotovelo. Procurando na tabela, nós vamos ter Vai dar 4... inicial de 1 e 1/8. Vai dar 4,5. 1 e 1/8, né? Não, mas aí agora nós vai ter que usar de 23, né? 23. Não, de 23 não, de 30, porque deu 4,5. Não, primeiro você tem que pegar a referência inicial, que é linear, 21 metros. 1 e 1/8. 1 e 1/8. Depois a gente adiciona a perda de carga. Foi para quanto agora? Mais 4,5 dá. 6 cotovelos. Então mais Vai 4,5? dar 25,5 metros. Então vamos colocar aqui, ó. 6 vezes 0,70. 4,2 metros. Então nós vamos pegar esse 4,2 e somar com 21. Vai dar 25,2. 25,2. Já vamos para a linha de 30 metros. E 1/8. De 1 e 1/8. Beleza? Acharam aí? Só que tem mais algumas coisas que a gente precisa colocar nessa tubulação aí. No caso a gente ter Então, esses desníveis aqui, essa metragem toda. Quer chegar por causa que aí na subida vai precisar... Bom, aí no caso da nossa linha de sucção, nós vamos imaginar que nós temos aqui um desnível de 4 metros nesse trecho e um desnível de 5 metros nesse trecho. Então o que a gente precisa fazer aqui? Colocar sifão. Ou looping, né? Muita gente coloca looping, coloca um sifão. Para quê? Para garantir que o óleo consiga chegar até o meu condensador. Porque o meu fluido ele não tem força, não tem velocidade suficiente para poder conseguir arrastar todo o óleo lá para cima.
caso, se for o loop, ele acumula o óleo, depois quando tem força, ele vai pro próximo nível. Isso, eu vou explicar já como que funciona. Então o que a gente precisaria fazer? Aqui no final da nossa linha, é interessante a gente colocar um sifão. Um sifão aqui. No final da nossa linha. Porque nós temos um trecho de linha reta, pode acumular muito óleo aqui e esse óleo não voltar. E quando eu tenho esse sifão aqui, eu vou acumular menos óleo aqui na parte de baixo do sifão. Então ele já vai ajudar o óleo a subir. E mais 3 metros, vamos imaginar mais ou menos aqui, colocar um sifão ou um looping. Vou fazer o desenho de um looping, mas é a mesma coisa do sifão. Tem uma regra ou vai de acordo? Não, mas aí no caso, se fosse pôr um sifão, você tem que fazer um bagulho reto. É mais fácil pôr até um looping. Na verdade, o looping a gente costuma colocar que a linha ela fica na mesma direção. Se a gente for colocar o sifão, a tubulação está aqui, vamos ter que fazer o sifão e depois ela vai continuar desse lado aqui. Você meter mais curva. Não, é a mesma coisa, não muda nada a quantidade de curva. Não muda nada? Mas Não muda então, nada. Porque o que eu peguei aqui do sifão aqui? Eu peguei ele aqui, eu fiz isso com ele. Só virou ele assim. É verdade. Entendeu? A quantidade de curva é a mesma. Mas já tem uma outra perda de carga aí. A mesma. Não muda nada. Hã? A perda de carga é a mesma do sifão pro looping. Então, mas só que aí no final depois nós vai ter que somar vai ter essa que- perca aí. Exatamente, nós vamos chegar lá. Eu só estou mostrando para vocês o que a gente precisa fazer Tá, também na certo, linha, certo. tá? Aqui, a mesma coisa. Precisamos colocar mais um camaradinha desse aqui. Tem que colocar um loop em cada bagulho. Aqui, colocar mais um camaradinha desse aqui. De 5 E aqui nós temos 5 metros. Então aqui colocar mais um loop. Uma linha de subida de mais de 6 metros vai ter 2 loops. Mais de 6 metros, 2 loops. A cada 3 metros. A cada 3 metros você colocar um. Então veja que a nossa perda de carga agora mudou. Nós temos, ó, um cotovelo, 3 cotovelos. Em compensação nós temos um sifão aqui, um loop, sifão, um loop e sifão. Então aqui, ó, se a gente for olhar, nós temos o equivalente a 3 cotovelos. Eu não tenho esse daqui com um raio de 90 graus que desce. Aqui, ó. Desceu. 90 graus, não é? Depois ele vai subir aqui. Quantos graus eu tenho ali agora? 90, 180. Então eu tenho 90 mais 180. Então eu tenho 270 graus. E aqui no looping? 360. 360. Se eu dividir por 90, vai dar 4. Se eu dividir por 90, vai dar 3. Então, para facilitar a conta, eu considero aqui como se fosse 3 cotovelos e aqui 4 cotovelos. Para eu poder somar na minha perda de carga. Então, eu vou ter agora 3, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 20. Então, eu não tenho mais 6 cotovelos. Agora eu tenho 20. Tudo de 90 graus. Tudo de 90 graus. Agora eu tenho 20. E aí eu faço a conta para ver quanto que vai dar. 14 metros, é isso? 7, 14 metros. Mas Ou seja, então na minha na conta linha... aqui você já tinha considerado uma curva, né? Onde você colocou. Aqui eu já tinha considerado uma curva. Mas aí agora eu tirei essa curva e coloquei 3 cotovelos. Eu tirei a curva, tirei um e adicionei 3. Mas aí na conta você vai somar 3 ou vai somar 2? Não, vou somar 3. Somar 3. Eu vou levar em consideração que eu tenho agora. Antes eu tinha 1, agora eu tenho 3. Mas daí não tem tabela que fala Não. Eu Você tem que fazer essa conversão de. Aí eu faço essa conversão. Eu não achei ainda a tabela que fala da perda de carga do looping ou desse sifão aqui. Tem que desmembrar ele como se fosse o problema. Aí eu desmembro ele para poder fazer como se fosse cotovelo. Tá? Então eu tenho agora 14 metros. Então o que eu vou pegar esses 14 metros? Vou somar aqui nos meus 21. 35 metros. Vocês viram como que muda? Aqui, ó. Coincidiu de ser ainda tudo de 1 em 1/8. Mas olha como que mudou. Olha de 21 para quanto que foi. E muitos profissionais não consideram essas perdas de carga.